vídeo do canal. E qual será o assunto? Primeiro, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o seu joinha e compartilha. Primeiro assunto é aquele mais desejado, onde eu vou tirar a dúvida de todo mundo. Tatuagem. Tatuagem é pecado? O que é pecado e o que não é pecado? Então eu vou falar pra você. Todo mundo pergunta assim, me conta a história das suas tatuagens antes de você ter encontro com Deus. Como era, sua vida era muito louca, essas tatuagens aí veio de quê? Gente, teve gente até que achou que eu já fui presidiária por causa das tatuagens, e não é bem assim, então. Antes de eu ter um encontro pessoal com Deus, eu gostava bastante da arte da tatuagem. Então era uma coisa que eu pesquisava, que eu admirava, mas eu não me sentia autorizada em fazer. Por quê? Por questão de obedecer ou desobedecer meus pais. Questão de ser ou não ser pecado, porque ainda não tinha certeza disso. Então o que é que acontece? Quando eu tive um encontro pessoal com Deus, que eu comecei a entender a palavra de Deus, a minha intimidade com Deus, eu entendi que tudo que eu fazia com a motivação errada era errado. Então, se você deseja fazer tatuagem, seus pais não autorizam, né? Você tá debaixo da casa dos seus pais, debaixo do teto deles. Se eles não autorizam você fazer tatuagem, é errado. Se você acha que você vai fazer por alguma motivação errada, para chamar atenção, ou seja lá o que for, é pecado, é errado. Porque tudo que tem a motivação errada nos tira do foco principal, que é agradar o coração de Deus. Então, quando eu passei a entender quem era Deus, a paternidade dele, meu relacionamento com ele, eu me senti liberada para fazer tatuagem. Então, eu comecei a fazer porque eu entendi que o que ia contar na minha vida seria minha conduta, o meu caráter, né? Então aí eu passei a tatuar aquilo que eu tanto desejava. E como eu escolhi os desenhos das minhas tatuagens? Eu fui, de tudo que eu era ministrada no meu secreto com Deus, eu fui criando artes, desenhos e fui colocando na pele, estampando na pele. Aí vem a pergunta que todo mundo tem dúvida e curiosidade. E o preconceito? Eu lido muito bem com isso nunca me atrasou ou me impossibilitou de viver alguma coisa, ou na minha vida profissional ou na minha vida pessoal. Então, eu tive um encontro pessoal com Deus aos meus 17 anos. E eu já tinha duas tatuagens bem pequenininhas que eu, tipo assim, eu vou fazer essas antes de eu ter entendimento. Essas aqui eu cubro, as pessoas não vão observar, não vai me atrapalhar na área profissional que eu vou querer seguir, na minha conduta, enfim. Então, depois que eu entendi que eu estava liberada por Deus, porque a minha motivação não era errada, era apenas realizar um desejo pessoal do meu coração, eu comecei a me tatuar. Então, comecei com uma, com duas. Quantas eu tenho? Eu tenho 2 fechamentos de braço, eu tenho um fechamento de perna e tenho algumas espalhadas. Nada em partes íntimas do corpo, eu não sou a favor, mas também não critico quem faz. Isso é uma coisa pessoal e da motivação de cada um, né? Então, e será que eu pretendo fazer mais? Já tenho tanto, meu Deus, tenho até no rosto. Então, eu não tenho nenhuma ideia, não é um vício, como todo mundo diz, faz um e depois se vicia. Não é uma coisa que eu tenho abstinência, fico em abstinência quando eu não faço. É muito relativo isso, então no momento eu não tenho nenhuma ideia, não tenho nenhuma para fazer. Mas não é uma coisa que eu fique em abstinência, né? Porque a minha motivação não é errada. A gente tem que ter cuidado com o tipo de motivação que a gente tem, né? E a própria palavra de Deus, a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que tá fora, é o que tá dentro. Então muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência. Eu não falo só de tatuagem, eu falo qualquer outro tipo de aparência, né? E a palavra fala que a nossa conduta, o nosso caráter que vai contar. Então, nunca tive dificuldade na minha vida profissional, na minha vida pessoal com isso. Preconceitos existem, mas os frutos da gente faz toda a diferença e traz luz. Então, e todo mundo pergunta, todas as suas tatuagens têm significado? Sim, pra mim sim. As tatuagens têm significado. Uma das primeiras que eu fiz, assim, que eu me senti liberada por Deus pra fazer, foi a
a do varal com roupas estendidas e o balão de ar quente. Por quê? E eu escrevi I believe in dreams, eu acredito em sonhos, porque pra gente conseguir alcançar o coração de Deus, a gente precisa estar com as vestes limpas. E a gente só põe no varal aquela roupa que já foi lavada, né? Então a roupa da nossa alma, do nosso espírito, precisa estar limpa e transparente diante de Deus. E os balões de ar quente, eles só sobem com um tipo de fogo purificado. Então precisa estar com o meu coração em chamas, puro e com as vestes limpas. Então assim, eu consigo ter conexão com Deus. Então essa tatuagem, assim, todo mundo até brinca, ai, nossa, como é que tu é louca de fazer um varal? Então, porque pra mim, o contexto dela, a forma que foi revelada pra mim, a questão de buscar e alcançar o coração de Deus foi dessa forma. Então, como esse canal foi criado principalmente pra você, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ainda se há dúvidas, perguntas sobre questão de tatuagem, sobre Deus, religião, que você quer ver aqui, porque eu fiz tudo isso pensando em você. Então, por hoje é só. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que às vezes é chata e diz assim, ah, isso é errado, isso é errado, isso é errado, mas o que é errado é a motivação. Compartilha, divulga e aguardo o próximo vídeo.